Glória a Deus, sextou mais uma vez e hoje, 1º de outubro, sexta-feira, primeiro dia desse novo mês, né? E eu estou aqui firme no meu propósito, juntamente com você, 6 horas da manhã, sempre colocando aqui um conteúdo novo da nossa série de devocional Café com Fé. Você já passou aí o seu café, já fez o seu café? Eu vou pegar aqui o meu agora, porque café é de Deus, né? Até o nome é de Deus, né? Alguém estava falando, pastor, coloca o nome do programa de Vem Café, Vem com a Fé, ou se falar rápido, Vem Café, né? Café é de Deus, eu gosto muito, graças a Deus, né? E essa nossa intenção aqui é um gole de café para ativar a sua fé, amém? Então eu vou pedir nessa sexta-feira, é a sexta-feira, o final de semana que o Senhor preparou para você, amém? Manda, compartilha com outros irmãos, né, esse material que nós temos feito aqui para que mais pessoas sejam abençoadas, mais pessoas sejam alcançadas, amém? Sempre pela manhã, com a intenção de abençoar o início do seu dia, é um devocional, é um maná, é uma pequena porção da palavra para que você seja abençoado, para que você comece o seu dia gerando fé, amém? Então deixa eu tomar aqui o meu gole de café, porque é um gole de café para ativar a sua fé. Aleluia. Olha só, nós estamos falando sobre Abraão. Abraão é o pai da fé, Abraão é um exemplo de fé, não é? E agora nós chegamos aqui no capítulo 14 de Gênesis, onde nós temos mais uma história de Abraão. É interessante ver que Abraão ele começou errando, né, nos primeiros testes dele ali, depois ele responde, né, de maneira adequada, nós vimos isso ontem no teste ali da terra, e agora Abraão vai passar por uma circunstância também, um desafio de fé interessante e muito maior do que ele. Eu louvo a Deus porque ele foi aprovado. Abraão está aprendendo a andar pela fé, né? A caminhar pela fé, assim como eu e você também temos que aprender dessa maneira também a caminhar com Deus pela fé. O que eu tenho falado para você aqui todas as manhãs? Tudo que Deus faz é pela graça mediante a fé. É pela graça mediante a fé. Lembre disso, nunca se esqueça disso. Aqui em Gênesis 14, você vai ver o relato da história de guerra entre 4 reis e 5 reis. E aí a Bíblia diz que um desses reis que estavam envolvidos na guerra era o rei de Sodoma, onde o Ló estava habitando. E esse rei de Sodoma, ele perdeu a guerra, não é, junto ali com os outros reis que estavam, né, naquela coalizão ali. E como o rei de Sodoma perdeu a guerra, Ló foi levado cativo. Ló foi levado preso, né? Porque o crente derrotado, ele dá problema, né? Melhor, ele não dá problema, ele é o problema, né? E o crente espiritual, Abraão, é um instrumento de Deus para resolver o problema. Mas aí, onde que está o teste de fé aqui? Você sabe? Abraão, ele está vendo que o seu sobrinho, ele está ali preso, cativo. E Abraão então decide que vai lá enfrentar, né, aqueles reis para poder libertar Ló. E aí, aqui você tem um teste de fé. Por quê? Porque lá em Gênesis 14, diz o seguinte: ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu aqueles reis, até Dan, diz aqui. Sabe, esse é o quadro que eu quero que você aprenda. Olha só que interessante. Irmãos, Abraão, na verdade era Abrão, mas estou já colocando como Abraão. Abraão era um pastor de ovelhas. Você percebe? Ele não era nenhum guerreiro experiente. De toda essa história que nós estamos lendo aqui, Abraão não esteve envolvido em nenhuma guerra. Então certamente ele não tinha experiência em guerra, em tática de guerra.
talvez ele não tinha o equipamento de guerra adequado, sabe? E ele pegou lá 318 homens nascidos na sua casa, que talvez, qual que é a experiência de vida deles? Eles eram fazendeiros, criavam gado, entende? Quero que você perceba que não é nenhum guerreiro experiente. Então, sabe, Abraão está numa situação aqui que ele vai enfrentar lá os 4 reis, sabe? E assim como eu e você, Abraão tinha 3 opções. Abraão pensou, eu vou libertar o meu sobrinho. Então, o desafio estava lá diante de Abraão, certo? O desafio foi colocado diante dele. Assim como diante de você, todos os dias desafios são colocados. Desafios novos aparecem diante de você. Primeiro, Abraão poderia só olhar para o tamanho do problema. Então Abraão poderia pensar, opa, peraí, são 4 reis, 4 exércitos experientes na guerra, né, de guerreiros. Então eu imagino assim, esses guerreiros ali, o que Abraão foi enfrentar, eu imagino pessoas mais preparadas, com armaduras, com um armamento melhor, que tinha tática de guerra, sabe? Eu imagino dessa maneira. Então Abraão poderia, primeiro momento, ele poderia somente olhar para o tamanho do desafio. Então, quero falar para você nessa sexta-feira, tem um desafio diante de você? Não olhe para o tamanho do desafio. Não fique pensando se o desafio que está diante de você é maior do que você, porque certamente vai ser, você vai chegar à conclusão de que é mesmo. Por isso que é um desafio, entende? Mas não olhe para o tamanho do problema, porque isso não vai gerar fé para você. Abraão não olhou para o tamanho do problema, que era muito grande, eram 4 exércitos ali contra ele. Segunda possibilidade que Abraão poderia fazer era olhar para o tamanho dele, é olhar para si só. Então, se Abraão fosse comparar o tamanho do exército dele com o exército inimigo, certamente ele ia desistir. Sabe? Da mesma maneira que você não deve olhar para o tamanho do problema, você também não tem que olhar para a sua capacidade. Porque não é a sua capacidade que determina o que Deus vai fazer. Entende? Sabe? Abraão poderia só olhar, opa, eu tenho aqui 318, que nem são soldados, são 318 homens que nasceram aqui, não tem muita experiência. Abraão poderia ficar pensando, quem sou eu? O que vai ser de mim? Será que eu vou conseguir vencer esse desafio? Sabe, Abraão poderia ficar ali chorando as suas lágrimas ali, lamentando a pequenez do exército dele. Você percebe? Não tem essa atitude também. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, nasci em família pobre, meu pai nunca fez isso por mim, eu vim de outro país, quem sou eu? O que eu posso fazer? Não, para com isso. Você tem que ativar a fé. Então o que Abraão fez? Abraão não olhou para o tamanho do inimigo e nem olhou para a pequenez da sua condição. Abraão somente creu. Quando ele creu, a graça de Deus se manifestou. Quando que Abraão creu? Então veja bem, Abraão sabia que tinha uma promessa de que ele abençoaria todas as famílias na terra. Então Abraão sabia que ele não ia morrer naquela guerra, porque tinha uma promessa de Deus. Então Abraão sabia que ele iria e Deus daria vitória para ele. Então Abraão resolveu crer. Quando que Abraão creu? Quando ele pegou na espada e marchou em direção àquele exército. Então quando ele pega na espada e marcha em direção àquele problema, é a fé de Abraão se manifestando. Quando a fé se manifesta, a graça de Deus flui. Nós sabemos a história, que Abraão venceu aquela batalha, que naturalmente falando era impossível. Era impossível para 300 fazendeiros vencer 4 exércitos de soldados, entende? Mas por que venceu? Porque Deus faz pela graça, mediante a fé. Qual problema você está enfrentando? Não sei. É financeiro, é saúde, é emocional, é no seu trabalho, é ministerial, sabe? Não sei qual o problema. Certamente é maior do que você, já sabemos disso. Certamente você é incapaz de resolver, beleza, já sabemos disso. Mas Deus não faz baseado na sua capacidade. É segundo o poder de Deus que opera eficientemente dentro de você. É segundo o poder de Deus que opera dentro de você. Então o seu papel hoje é crer, apenas creia. Pega na espada, vai trabalhar, vai resolver o problema, vai fazer reunião, vai conversar com quem precisa, manifeste a sua fé.
tenha atitude de manifestar a fé, mas vá confiado no Senhor. Porque quando a fé manifesta, a graça de Deus flui. Eu quero profetizar. Essa é a atitude de fé que você vai ter hoje. Você vai sair para enfrentar os problemas, as situações, mas você não vai confiar na sua capacidade. Você vai confiar na bondade de Deus, naquele que prometeu na sua vida. E quando você fizer isso, a graça de Deus vai fluir e vai te dar a vitória, vai te dar a provisão, vai te dar o resultado que você procura. Por quê? Porque a graça de Deus se manifesta pela sua fé. A fé é ativada agora no seu coração e a graça de Deus vai ser liberada sobre a sua vida hoje. Amém? Essa é o gole de café para ativar a sua fé nesta sexta-feira abençoada, primeiro dia do mês de outubro. Amém? Te vejo na próxima segunda-feira. Deus te abençoe.